Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Confira todas as informações de Flamengo e Cruzeiro e Corinthians e Colo-Colo que jogam hoje pela Copa Libertadores da América. Grêmio bate Estudiantes por 2-1 no tempo normal e leva a vaga na marca da Cal. Em jogo com muita confusão, Santos empata por 0-0 com o Independiente e é eliminado da Libertadores. Você também confere Cuca desabafando e Renato Portaluppi comemorando a vitória heróica do Grêmio pra cima do Estudiantes. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Sport News. Na arena do Grêmio lotado, o Grêmio fez por merecer esse apoio da torcida. O time dirigido por Renato Portaluppi avançou às quartas de final da Copa Libertadores ao bater os Estudiantes de La Plata por 2-1 no tempo normal e nas penalidades máximas também teve vitória. Olha, o Grêmio começou pressionando o Estudiantes de La Plata muito cedo e fez o gol muito cedo também. Maicon deu para Everton Cebolinha, que fez uma ótima partida e está em uma excelente fase, fazer um golaço, mas 3 minutos depois, Rodrigues empatou. O Rodrigues estava livre de marcação. Isso foi um erro de marcação da equipe do Grêmio e a gente tem que pontuar isso aqui. Mas agora, depois do gol do Estudiantes, só deu Grêmio durante toda a totalidade da partida. Grêmio foi para cima da equipe do Estudiantes de La Plata, pressionou muito, principalmente no segundo tempo, perdeu inúmeras oportunidades e o goleiro da equipe do Estudiantes, Andújar, salvou em várias delas e o Grêmio perdeu oportunidades assintosas de gol. O Jael foi cruel em muitas delas, colocou bolas venenosas. A torcida do Grêmio apoiou e o torcedor com certeza gostou do que viu lá na Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio lotada, o torcedor apoiou o tempo todo. Grêmio se mostra mais uma vez uma equipe imortal e favorita a ganhar de novo a Copa Libertadores depois dessa partida aí. Um time muito guerreiro que lutou pelo resultado, não desistiu e na última bola do jogo, Alisson de cabeça colocou para o fundo das redes. Mas falando do segundo tempo, foi um segundo tempo em que a equipe do Grêmio massacrou o Estudiantes. O Estudiantes não tocou na bola, só se defendeu durante toda a totalidade da partida, tendo visto o apoio massacrante da torcida do Grêmio e o futebol muito bem jogado pelo Grêmio. Mas uma vez o Grêmio se mostra uma equipe muito forte e postulante e uma das maiores favoritas a ganhar a Copa Libertadores. E quando o Grêmio fez o gol no final da partida com o Alisson, foi uma explosão. Porque naquele momento já se tinha muito pouca esperança, né? O jogo já ia acabar, a última bola do jogo, mas sempre tem aquela esperança final, né? Uma bola que ia ser levantada na área, o Alisson se sobressaiu entre os grandões e colocou para o fundo das redes. E a Arena do Grêmio foi a loucura, né? A Arena do Grêmio gritou lá, ficou toda incendiada com o gol do Alisson. Ele tirou a camisa, levou cartão amarelo, mas nada que significasse não fazer essa comemoração, né? Já que não parecia mais que o Grêmio ia conseguir esse gol derradeiro para conseguir passar aí para as penalidades máximas. E olha essa imagem que eu separei da torcida do Grêmio, que fez uma bonita festa, lotou a Arena do Grêmio para apoiar o atual campeão da Copa Libertadores da América. Olha essa imagem na hora do gol do Alisson, eu preparei especialmente para você a explosão da torcida do Grêmio de felicidade, de alegria, de comemoração, de gritar o nome do time, e a partir dali o jogo iria ser decidido na marca da Cal. Primeiro vou dizer os batedores do Grêmio: Maicon, Everton, Cebolinha, Jael, Alisson e André. Do Estudiantes, Rodrigues, Camp, Nogueira e Lugercio bateram aí. Agora, a primeira cobrança do Grêmio foi Maicon, paradinha, bateu forte, alto, Andújar tocou, mas a bola entrou. Depois a equipe do Estudiantes foi bater, Rodrigues bateu forte no canto, converteu. Depois Everton Cebolinha foi pra bola, bateu muito bem no canto. Depois o Camp isolou, uma cobrança muito mal feita, né? Ele borrachou a bola, né? Foi lá como se a bola fosse uma borracha, né? Pegou muito mal na bola, colocou isolando lá em
Paris a bola foi parar, porque não é possível tanta incompetência para bater um pênalti. O Campi bateu muito mal e ele é zagueiro, né? Zagueiro já tem esse histórico de bater mal as penalidades máximas. Aí tivemos Jael pra bola, Jael Cruel bateu muito bem no canto. Depois tivemos o Nogueira batendo no canto também e convertendo. Depois o Alisson, autor do gol, para o Grêmio passar para as cobranças por pênalti, bateu muito bem no canto. Luguércio converteu e André no canto deu a felicidade para a torcida gremista. O Grêmio teria passado pela 8ª vez para as quartas de final da competição em que é o atual campeão. E para encerrar nossa análise do jogo com essa imagem, uma bela imagem, uma vista aérea da torcida comemorando, dos jogadores entrando em campo para comemorar, porque é um resultado que tem que se comemorar. Quando se ganha um jogo na garra, na determinação de uma equipe tão forte como é o Estudiantes de La Plata, jogando bem com a torcida apoiando e todo mundo feliz, aí realmente tem que comemorar e tem que comemorar mesmo. E o Grêmio tá de parabéns e volta a dizer, hein, é um dos grandes candidatos a ganhar de novo a Libertadores esse ano, um grande postulante a ganhar essa competição aí. Parabéns, o Grêmio que conseguiu essa vitória para cima do Estudiantes e agora avança lá para as quartas de final da Libertadores, buscando o tetracampeonato. Não deu pro Peixe, o clube paulista empatou com o Independiente por 0-0 no Pacaembu e foi eliminado da Copa Libertadores em um jogo que foi marcado por muita confusão logo no finalzinho da partida, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora o foco é na partida. O Santos entrou abalado emocionalmente, portanto não fez uma boa partida. Fez uma partida com muita garra, com muita determinação, em que o Vanderlei foi espetacular e primordial para que o Santos não perdesse a partida, mas uma partida em que o time estava muito nervoso. Talvez esse nervosismo tenha atrapalhado e muito o time dirigido pelo técnico Cuca, que daqui a pouco vai falar aqui no programa. Olha, uma equipe que cometeu muitas faltas, foram muitas, inúmeras faltas cometidas pela equipe do Santos, talvez cometidas porque estavam com muito medo de tomar os gols, já que a equipe não estava organizada, porque o mesmo Cuca, ele admitiu na entrevista, sabemos que a equipe não estava organizada, porque ele colocou 4 atacantes, não vejo o desespero dele para fazer os gols, porque precisava de 3 para levar na marca da cal e 4 para passar diretamente. Então, um desespero dele para fazer os gols. 4 atacantes ele colocou. Portanto, uma defesa menos sólida. A defesa do Santos já não é das melhores e aí ficaria menos sólida ainda diante de um time tão perigoso como é o Independiente. E o Meza tá de parabéns. Ele é um atacante muito venenoso, muito rápido e que o Vanderlei tava lá para salvar a equipe do Santos nas vezes em que ele atacou. O Vanderlei foi primordial, ele pegou um pênalti, na minha opinião, Júlio Bascuran do Chile acertou na marcação do pênalti muito bem assinalado pelo árbitro da partida, e para a bola, o jogador do Independiente colocou nas mãos pro Vanderlei defender. Depois desse pênalti, ele ainda fez 2 defesas espetaculares, então o Vanderlei mais uma vez salvou a pátria do Santos, ele tá de parabéns. Santos fez uma partida em que o time foi guerreiro, foi mais pela emoção do que pela razão, porque pela razão um time totalmente desorganizado, um time que tinha 4 atacantes, a defesa, quando a equipe do Independiente atacava, o Pacaembu se calava, porque realmente era um medo danado, porque a defesa não estava sólida, mas o Vanderlei, o paredão, estava ali para defender, teve bola na trave da equipe do Independiente. No primeiro tempo, o Santos sofreu muito. Primeiro tempo foi o que o Santos mais sofreu em toda a totalidade da partida, porque o Independiente atacou, o Independiente foi muito perigoso, dominou a partida e jogou melhor. Agora, no segundo tempo, apoiado pela torcida que gritou no Pacaembu, aí o Santos melhorou um pouquinho. Foi pra cima, foi com garra, deu sangue como se fosse o último jogo da vida. Não deu, mas o Santos deixa esse legado na Libertadores. A torcida não
não pode reclamar de que foi um time guerreiro, foi um time que lutou, deu a vida na partida. Independiente foi melhor, Independiente foi mais competente, e a Conmebol, né, é claro, aí no tapetão, colocou pro Independiente passar aí, mas o presidente José Carlos Pérez disse que vai recorrer dessa decisão, porque em tese, se o jogo de ida não tivesse tido seu resultado modificado, iria para a marca da Cal, né? Aí teria campanha do lado do Independiente e teria o Vanderlei do lado do Santos. Mas infelizmente esse jogo foi marcado por muita violência. 35 minutos da segunda etapa, torcedores do Santos arremessaram 2 rojões em direção ao banco do Independiente. Primeiro, dizer que a gente nunca apoia a violência. Segundo, o Independiente não tem nada a ver com a Conmebol. Eles não participaram da decisão, pelo amor de Deus. Aí não tem por que o torcedor do Santos fazer isso, além que violência é muito feio. A tropa de choque e a polícia militar foram em direção aos torcedores, bateram nos torcedores, porque muitos torcedores estavam tentando invadir o campo. Foi uma legião de torcedores do Santos, torcedores não, melhor vândalos, né? Porque os torcedores de verdade do Clube Santos, né, estavam lá apoiando, gritando pelo time o tempo todo. E quando acabou o jogo, saíram entristecidos, mas com a consciência de que o time deu o melhor, mas não deu, e a Conmebol aí eliminou o Santos da Libertadores. Essa é a grande verdade. Agora, não tem motivo para isso aí. A torcida querer invadir o campo, esses atos de vandalismo, isso ninguém apoia. E depredação de patrimônio público, né? Porque quebraram as cadeiras do Pacaembu. Arremessaram o rojão dentro do campo, então Júlio Bascunan do Chile encerrou a partida 35 minutos do segundo tempo por falta de segurança. Era muita insegurança, porque torcedores invadiram o campo. O Cuca até tentou ali intervir na situação, porque o policial militar, segundo ele, estava dando uma gravata no torcedor, e ele quis ajudar ali para não machucar o torcedor, né? E disse que faria isso com qualquer pessoa. Arremessaram rojões dentro de campo, não é? Olha aí o torcedor santista que tentou invadir o campo, você vê aí na sua tela. Então esse foi um ato muito feio desses vândalos aí, que eu não gosto de chamar de torcedores, porque torcedor de verdade apoia o time no bom e no mau momento. Isso aí não é torcedor. Então a polícia militar teve a ação certa de combater isso aí, né? Infelizmente com violência, que é tudo que o Santos mais pediu. Quando o Santos foi a público anunciar a decisão lá no documento e mandar para a Conmebol lá contestando a decisão, o Santos mais pediu para sua torcida: pedimos que não haja violência. Foi o que eles mais frisaram antes da partida começar, e nem por isso os torcedores seguiram o que o clube pediu. Então, mais uma vez, vemos casos de insegurança nos estádios. Mais uma vez, o pai de família não pode levar o seu filho para ver um jogo no estádio, porque se for um jogo importante, tem o risco de acontecer isso. Aí tem gente dizendo: foi a Conmebol. A Conmebol, mas a Conmebol não mandou ninguém fazer isso aí. Isso aí foi ação dos vândalos. A Conmebol não tem nada a ver, entendeu? Pelo menos com esse ponto aí. Agora você vê a imagem do Cuca tentando intervir ali na situação do torcedor, né? Foi empurrado por policiais, um empurra-purra danado ali. A imprensa tentou falar com o Cuca não quis. E aí você vê essa imagem para terminar aqui a análise do jogo. Depredação do patrimônio público, que é o Paulo Machado de Carvalho. Entendeu? É um estádio centenário, histórico para a cidade de São Paulo. E os torcedores do Santos, torcedores não, mais uma vez, vândalos, fazem isso aí. Não é possível, né? E depois da partida, o Rodrigo, que é um menino jovem, promissor, joga muita bola, vai sair em defesa dos vândalos. Disse que faria a mesma coisa. É mesmo, Rodrigo? Você que é contratado do Real Madrid para ir pro Real Madrid no próximo ano, se você fosse torcedor, você quebraria, depredaria o patrimônio público, agrediria pessoas, jogasse rojões para bater nas pessoas, ameaçasse a integridade física de outras pessoas? É isso que o senhor faria? Porque isso não é protesto. Quer protestar, grita o que quiser lá, né?
pode gritar pro Cuca sair, pra direção do Santos, pra Conmebol, o que quiser. Agora, e chegar ao ponto de agredir a integridade física das pessoas e o senhor xingar a Conmebol, você está sendo igual a eles. Mal educado, essa atitude aí do Rodrigo, não adianta estar no calor da partida não, porque depois na zona mista ele reafirmou o que ele havia proferido lá na saída de campo. Então, ó, sem justificativa. O que o Rodrigo falou, ele só apoia a violência. Você pode falar em público, Rodrigo, que você é um menino jovem, 19 anos, que você apoia que os torcedores quebrem o estádio, você apoia que os torcedores joguem rojões dentro do campo e você apoia que os torcedores coloquem em risco a integridade física das pessoas. É isso que você falou em público para a torcida do Santos e para os vândalos apoiando eles. Tem que apoiar a torcida do Santos, que apoiou o time nas horas mais difíceis, não apoiar os vândalos. Isso aí ninguém tem que apoiar não. Isso aí tem que resolver é na polícia. Mas o jeito que o menino tava, eu tentei tirar a gravata que o policial deu nele, que o olho dele já estava saindo e ele estava desesperado. Eu faria isso por qualquer pessoa. Eu ia tentar só tirar a mão do policial. Falei, você está matando o menino, calma, você não precisa fazer tanta força assim. Faria isso por qualquer pessoa, por argentino, brasileiro, qualquer um. Eu acho que foi uma força exagerada demais que foi dada em cima do menino e não era necessário, né? A violência, ela gera violência. O jeito que foi feito ali, os torcedores que estavam do lado, todos viram, ficaram... tá errado o rapaz invadir o campo, tá erradíssimo, mas não precisa fazer daquele jeito também que foi feito. Não quero ensinar ninguém a fazer daquele jeito também que foi feito. Não quero ensinar ninguém. Fui só fazer isso, mostrei por isso, você está matando ele, está asfixiando ele, mas não teve o que falaram aí que eu levei porrada, não levei nada, só fui tentar acalmar uma situação. Eu acho que o Vanderlei, o Vladimir também estava, e outro, enfim, já passou, não tem nada demais. Respeite muito o trabalho da polícia e sempre vou respeitar. O jogo, as horas que antecederam o jogo, o dia que antecedeu o jogo para mim foi horrível. Acho que para eles também. Ontem vim treinar aqui no Pacaembu, porque sabia que tinha julgamento às 2 horas da tarde, então ia sair um veredito. Eu ia pôr o Sanches ou não ia pôr, ia montar um time para tentar fazer 3, ou ia montar um time para sair do 0-0 e jogar um jogo igual. Até 7 horas que a gente estava aqui não saiu o veredito, montei um time para jogar um 0-0, uma corrida que vai se fazer, os dois times saindo lado a lado, e vamos chegar na frente quem tiver mais organização, mais futebol, mais paciência, enfim, mais tudo. 11 horas da manhã, hoje, perde-se o julgamento, né? Então, o julgamento foi feito de madrugada. Eu não sei o que é certo, o que não é certo, se o Santos pisou na bola ou não, isso não é problema meu. Agora, noticiassem ontem, para eu poder trabalhar o time, poder trabalhar eles. Ontem eu vim aqui e trabalhei com 2 atacantes. Hoje, quando a gente soube que temos que fazer 4, como que se vai fazer 4 se você... Né? Vamos tentar fazer 4, vamos tentar. Já pusemos um time mais à frente, com menos organização, no afã de buscar a vitória. O adversário ainda inteligente como foi, veio com uma linha de 5, neutralizou. Enfim, chega às 3 horas, agora o Sanches tem condição. O Sanches não almoçou, nem pro lanche desceu, aí tem condição de jogar. Aí se você não põe o Sanches, o jurídico diz, temos que pôr, senão a gente vai dizer que a Conmebol tem razão. Foi horrível, foi horroroso, não deu para ter uma preparação adequada e em contrapartida o time não fez um grande jogo. Foi um jogo muito nervoso, principalmente no primeiro tempo, que eles não conseguiram controlar a ansiedade, a vontade de fazer 3 gols, né? E enfim, não trabalhamos a bola para fazer o primeiro. Ainda não jogamos tão mal, o adversário até jogou um pouco melhor que nós, mas numa condição muito mais tranquila, que eles estavam de sangue doce, né? Enfim,
acabou o jogo, naquele momento eu vi o Vitor falando pro juiz, tem que ir até o fim, tem que terminar o jogo. Eu acho que ele foi prudente, ele fez o que era certo, que a gente já viu aqui em outras ocasiões, o alambrado vira abaixo e por pouco não aconteceu uma catástrofe. A gente não pode de forma nenhuma deixar que isso aconteça. A gente tinha que preservar, principalmente os jogadores do adversário hoje. Eu acho que ele foi acertadíssimo em acabar o jogo. Uma, que a gente não ia fazer 3 gols no jogo, do jeito que o jogo estava se desenhando. E outra, que o perigo ia ficar cada vez maior, que a gente via a correria ao lado do alambrado, daqui a pouco ia haver um confrontamento, e nós podíamos agora estar aqui lamentando coisas piores. Então acho que o juiz fez certinho em acabar o jogo. O adversário não tem culpa de nada no que aconteceu, então de parabéns, mereceram passar adiante. Boa sorte para eles na sequência da competição. Pode amanhã até me mandar embora, mas eu tenho que falar, o Santos tem que melhorar muito profissionalmente, o Santos tem que melhorar muito internamente, muito, não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, muito grave, porque é o beabá de situações que não podem ocorrer, e isso resulta em tudo que aconteceu hoje, né? E junto disso já vem outras ações de penhora de renda, e o torcedor ele já vem para o campo, o torcedor louco da vida. Então é natural o que ele falou, né? Que a gente sem poder dormir em cima dos erros que foram causados, que não foram por nós, mas de uma forma geral é nosso, porque é o Santos, né? Eu quero poder ajudar ao Santos com a experiência que eu tenho de vivida em outros clubes recentes, até da própria capital, de poder mostrar para o pessoal algum caminho que a gente conhece para poder melhorar. Mas o pessoal tem que abrir os braços e dizer também, estamos juntos, vamos melhorar junto. Eu quero o bem do Santos e nós precisamos melhorar, e muito. Cuca, boa noite, tudo bem? Sei que é impossível estar bem agora, mas parabéns pelo jogo, o time foi guerreiro, isso que importa. Eu queria saber de você, quando você recebeu a notícia de que o Santos teria perdido lá por 3-0 devido ao julgamento, se de fato você ainda acreditava que seria possível fazer 4. E o Departamento Jurídico do Santos já disse que não vai desistir, vai até o fim, até as últimas consequências, até os últimos recursos. Você fica ainda uma esperança para que de repente o jogo de ida possa ser mantido 0-0? Não tenho esperança nenhuma, sinceramente. Agora vai vir o outro jogo, daí já passou, acabou, não tem mais. Porque se ficar o 0-0, então tem que marcar um jogo para bater pênalti. Então não tem. O prejuízo ainda aumentou, que o Santos vai ser punido na frente, com jogos na frente aí, em outras competições internacionais. E também no final do jogo a gente teve um confronto da polícia com os torcedores que tentavam invadir ali pelo portão principal mesmo, tentando derrubar. Como é que vocês veem isso? Você acha que houve uma força exagerada da polícia na... Bom que você faça essa pergunta, porque eu estava saindo, eu conversei com o árbitro, com o quarto árbitro, com o delegado da partida, quando estavam aquela correria atrás do gol. Eles falaram que era melhor terminar. Eu também fui favorável. No começo eles não foram favoráveis, hoje a gente vendo agora, eu acho que foi a medida certa, poderia ter acontecido coisa pior. Hoje o Corinthians encara às 21h45, hora de Brasília, o jogo contra o Colo-Colo na Arena Corinthians, buscando uma classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Depois de encerrar uma série de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro no último sábado, com triunfo sobre o Paraná também em Itaquera, o Alvinegro tem a missão de derrotar o adversário por pelo menos 2 gols de diferença para avançar no tempo normal. Um novo 1-0, resultado que favoreceu o time chileno na partida de Santiago, leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro placar dá a vaga aos visitantes. Abre aspas, vai de como a equipe se impõe, fecha aspas, avaliou o lateral esquerdo Danilo Avelar, que fará sua estreia por Libertadores dentro do estádio de Itaquera, determinado a buscar a vaga. Abre aspas, se você está concentrado, focado, independentemente do campo, você consegue. Lógico que aqui a gente tem um fator decisivo, que é a torcida. Vai ser fundamental esse 12º jogador para a gente criar esse clima
time conseguir impor o ritmo, fecha aspas, continuou o Danilo Avelar. Em campo, o técnico Osmar Loss não poderá contar com o volante Gabriel, suspenso por ter sido expulso no jogo de ida no Chile, e o atacante Jonatas, em recuperação de uma contusão na coxa direita. Ainda que ambos estivessem disponíveis, no entanto, o mais provável é que Ralf e Romero, que atuarão nas respectivas posições, fossem escolhidos pelo comandante para iniciar a decisão. A presença do paraguaio, aliás, pode fazer a equipe retomar o 4-2-4, que não rendeu grandes frutos recentemente. Depois de um bom recomeço pós-Copa, o alvinegro viu o bom funcionamento da formação ficar comprometido dentro de campo. Abre aspas, os adversários têm conseguido encaixar essa marcação, fecha aspas, reconheceu Osmar Loss, que tem na disputa frente aos chilenos a chave para ganhar tranquilidade no cargo. Sem definir se a equipe ficará sem referência no ataque ou manterá Roger escalado contra o Paraná, Osmar Loss fechou a parte tática no último treinamento à presença da imprensa. Caso o camisa 9 siga no time, Romero entrará na vaga ou de Cleison ou de Pedrinho, ambos atletas que passam por uma má fase técnica. Do outro lado, o Colo-Colo aposta na manutenção do estilo de jogo proposto no primeiro jogo no Chile, quando saíram vencedores por 1-0 e só não ampliaram a vantagem porque o goleiro Cássio terminou o duelo como o melhor em campo. Apesar do respeito, o discurso é de sair para pressionar o timão. A arbitragem vai ser de um árbitro que apitou final de Copa do Mundo em França 4, Croácia 2. Nestor Pitana da FIFA da Argentina, auxiliado por Juan Belatti, que também ajudou o Nestor Pitana na arbitragem da final da Copa do Mundo, e Gustavo Rossi, ambos da Argentina. Provável escalação do Corinthians do técnico Osmar Loss: Cássio, Walter, Fagner, Pedro Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero, Cleison ou Roger. O técnico é Osmar Loss. O Colo-Colo de Hector Tapia, Oriental de Viensuralei, Barroso, Opazio, Carmona, Baeza, Valdívia e Pérez, Barros e Parede. O técnico é Hector Tapia. Hoje, às 21h45, hora de Brasília, o Cruzeiro recebe o Flamengo no estádio do Mineirão para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. A Raposa chega embalada para o jogo. No Brasileirão, no último sábado, a equipe voltou a vencer e bateu o Fluminense por 2-1, acabando com um jejum de um mês sem triunfar na competição nacional. Na Copa do Brasil, a coisa anda bem encaminhada. O time está nas semifinais e terá o Palmeiras pela frente. Nos treinamentos na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, o Cruzeiro foi muito bem recebido pelos torcedores. No dia anterior ao jogo, os atletas foram recepcionados pelos fanáticos, que fizeram uma bela festa. No Mineirão, outra grande exibição das arquibancadas está programada, com mais de 60 mil ingressos vendidos. Nos treinamentos, Mano Menezes pediu privacidade. Os jornalistas não puderam acompanhar nada que foi feito, nem mesmo o aquecimento. O treinador tem duas grandes dúvidas para o duelo diante da equipe do Flamengo. Uma na lateral direita e outra no ataque. Na ala, Mano não confirmou o retorno de Edilson. Ele pode manter Lucas Romero, que, embora seja volante, desempenha um ótimo papel na posição. Na frente, o treinador ainda não confirmou se vai de Raniel ou de Barcos. O Pirata ainda não encontrou seu melhor futebol com a camisa celeste, enquanto o brasileiro pede passagem a cada jogo, marcando gols e dando muita mobilidade ao setor. Pelo lado do Flamengo, Maurício Barbieri vai manter a base que vem jogando sem mudanças profundas. As duas equipes fazem boas campanhas no Campeonato Brasileiro, mas preservaram alguns titulares no fim de semana. O Flamengo também em Belo Horizonte, só que na Arena Independência ficou no empate por 2-2 com o América Mineiro, figurando na terceira colocação. O São Paulo lidera com 45 pontos. Só uma conotação aqui. O Flamengo poupou na partida de ida e tomou um vareio de bola da equipe do Cruzeiro, perdeu por 2-0 dentro de casa com a torcida apoiando e não jogou nada, né, naquela partida. E agora poupa de novo, né? Vamos ver o que vai dar nessa partida jogando fora de casa e tendo uma desvantagem de 2-0 na bagagem. Eu só vou esperar. Abre aspas, no futebol, em um jogo entre duas grandes equipes como São Paulo e Flamengo, Cruzeiro e Flamengo, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, precisamos trabalhar com muita seriedade e em
em busca de um resultado positivo. Antes de pensar no gol, temos que criar chances, trabalhar bola, conseguir espaços e aproveitar. A classificação é complicada, mas está ao nosso alcance se estivermos em um grande dia e colocarmos em prática aquilo que foi trabalhado, embora o respeito ao Cruzeiro sempre vai existir. Fecha aspas, disse o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri. Para colocar seu plano em prática, o elenco flamenguista aposta na concentração. Vai ser um duelo muito complicado, pois são dois times qualificados. Podemos conquistar um resultado positivo e por isso mesmo temos que entrar em campo ligados e tentando nos impor, mas sem perder a capacidade de concentração, disse o meia Diego. A arbitragem vai ser de Andrés Cunha do Uruguai, auxiliado por Nicolás Taranto também do Uruguai e Maurício Espinosa também do Uruguai. Provável escalação do Cruzeiro do técnico Mano Menezes: Fábio, Lucas Romero ou Edilson, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Eder Rascaeta, Barcos ou Raniel. O técnico é Mano Menezes. O Flamengo de Maurício Barbieri: Diego Alves, Rodinei, Hever, Leo Duarte, René, Coediar, Lucas Paquetá, Diego, Everton, Ribeiro e Vitinho ou Henrique Dourado. O técnico é Maurício Barbieri. Expectativa de grande jogo no Mineirão. Vantagem é toda do Cruzeiro. Flamengo vai ter que mostrar mais competência. A competência que não teve no domingo, né? Contra a equipe do América Mineiro, que esteve duas vezes na frente do placar e com a ineficácia celestial conseguiu deixar o jogo escapar por duas oportunidades diante de uma equipe como é o América Mineiro, muito inferior à qualidade do Cruzeiro. Eu espero vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ganhar um jogo 1-0 e vai passar. O Flamengo vai ser eliminado e só vai sobrar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ainda assim eles vão poupar, perder o Brasileiro e pra mim não ganhar a Copa do Brasil, vai ficar a temporada aí sem nada. Por quê? Porque estão com essa hipocrisia de ficar poupando o time, porque eu tenho certeza que nenhum ali gosta disso aí, de poupar time, mas é uma decisão aí da direção, com certeza, da direção do Flamengo. Favoritismo ainda maior para o Grêmio a partir de agora na competição? Estou me recuperando ainda do jogo. Não, o Grêmio nunca foi favorito. Não é porque foi dessa maneira hoje que o Grêmio passa a ser o favorito da competição. O Grêmio tinha o objetivo de passar das oitavas para as quartas. Nós conseguimos. Mais uma prova que não tem jogo fácil, foi dureza. Mas mesmo assim, apesar do gol ter demorado para sair, o segundo gol do Alisson, eu gostei bastante da minha equipe, porque a minha equipe não desistiu em momento algum. Hoje foi uma sequência de mudanças da parte tática. Eu consegui fazer 4, 5 mudanças em termos táticos. E isso foi importante porque mesmo nessas mudanças a equipe não perdeu o foco, não deu espaço para o adversário. Eu acho que acima de tudo também foi, além da garra dos jogadores, a ambição do próprio treinador, né? Na nossa própria equipe, porque você vai ver com quantos atacantes nós acabamos o jogo. Então o Grêmio não desistiu em momento algum, não é porque nós tivemos 78% de posse de bola. É só você ver as conclusões, o que o Grêmio construiu durante os 90 minutos. Mas teve que ser assim, teve que ser nos descontos. Mas acho que o mais importante de tudo é que nós conseguimos o nosso objetivo e está todo mundo de parabéns e parabenizo acima de que lotou a arena e foi fundamental para essa nossa vitória. Depois de uma eliminação tão dolorida para a torcida do Santos, essa é a mensagem que o Rodrigo tem para passar, não é? Usando palavras de baixo escalão para se referir a Conmebol, né? Podia ter feito isso de uma maneira mais educada, como o Cuca fez, como outros jogadores do Santos fizeram, além dizendo que apoiaria os vândalos a depredarem o patrimônio público, invadir o campo e tentar contra a integridade física, né, e moral dos que estavam dentro de campo. Então, inadmissível isso que o Rodrigo falou, é uma jovem promessa, agora falou besteira. O Santos ainda pode ser punido e com certeza vai ser punido pela ação desses vândalos aí no Pacaembu, que não são torcedores. Os torcedores de verdade do futebol, que é um esporte bonito, estavam na arquibancada torcendo, sofrendo e apoiando o time o tempo todo. Esse tipo de torcedor eu não chamo de torcedor, a gente chama de vândalo, que só tá lá pra fazer bagunça, e a polícia agiu certo e
estão sendo presos. Por quê? Porque foram ao estádio para fazer o que não deviam. Estádio é lugar de alegria, estádio é lugar de família, de se apreciar o bom futebol, e jogo se decide dentro de campo. E os torcedores do Independiente e os jogadores do Independiente não tem nada a ver com o que a Conmebol fez lá em Luque, no Paraguai. Olha, meu palpite para o jogo de hoje é que o Corinthians reverte contra o Colo-Colo, 2-0, e o Flamengo não vai levar não, Cruzeiro 1-0, e passa para a próxima fase da Copa Libertadores. E parabéns ao Grêmio, viu? Que partida do Grêmio, hein? Espetacular! O Jornal Esportinho de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã aqui no Jornal Esportinho com tudo de Flamengo e Cruzeiro, Colo-Colo e Corinthians, e a partida de amanhã, Palmeiras e Cerro Porteño. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.